vocês hoje para mais um episódio do Minuto da Educação. E hoje continuaremos a responder as perguntas que vieram dos nossos internautas, via direct e via WhatsApp. O que não pode ser custeado com recursos do Fundeb? Com a fração mínima dos 70% do fundo, não podem ser custeadas as despesas com integrantes da educação do ensino superior, integrantes de etapas de educação básica de responsabilidade de outro ente governamental ou do setor privado, mesmo que de instituição comunitária, confessional ou filantrópica, conveniada então com o poder público. Também não podem ser pagos os inativos, mesmo que quando em atividade tenham atuado na educação básica, e também não podem ser pagos os integrantes da educação básica que estejam em desvio de função. E quanto ao uso do restante dos recursos, o máximo de 30%, aplicam-se as proibições elencadas no artigo 71 da LDB, ou seja, nesse artigo traz todos os itens que não podem ser financiados com os recursos do Fundeb, e isso já foi mencionado quando nós falamos do episódio sobre o salário e educação. Fica o convite para vocês reverem então os episódios anteriores. A obrigação de se aplicar o mínimo de 70% dos recursos do Fundeb na remuneração dos profissionais da educação básica é impossibilitada pela Lei de Responsabilidade Fiscal? A obrigação de estados e municípios destinarem o mínimo de 70% dos recursos do Fundeb para fins de pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício emana da Constituição Federal, portanto, fora do alcance de outro mandamento infraconstitucional que contenha regra distinta. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ao estabelecer o limite máximo de 54% das receitas correntes líquidas para fins de cobertura com gastos de pessoal, não estabelece mecanismo contraditório ou que comprometa o cumprimento definido em relação à utilização dos recursos do Fundeb. Tratam-se de critérios legais que se harmonizam técnico-operacionalmente. A educação de jovens e adultos pode ser beneficiada com recursos do Fundeb? Sim, há todas as despesas que podem ser realizadas em favor da educação básica, pública, regular, podem, de forma análoga, serem realizadas. Também em benefício da educação de jovens e adultos, seja em relação à fração mínima dos 70%, destinada ao pagamento da remuneração dos profissionais de educação básica, seja a fração de 30% destinada a outras ações de manutenção e desenvolvimento do ensino, observando-se os respectivos âmbitos de atuação prioritária dos estados e municípios, conforme estabelecido nos incisos 2 e 3 do artigo 211 da Constituição. Os municípios utilizarão os recursos do Fundeb na educação infantil e no ensino fundamental, e os estados no ensino fundamental e médio. Despesas com aquisição de instrumentos musicais para fanfarras ou bandas escolares podem ser custeadas com recursos do Fundeb? Essas despesas não são consideradas típicas ou necessárias à consecução dos objetivos das instituições educacionais que oferecem a educação básica, na forma preconizada no caput do artigo 70 da LDB. Assim, seu custeio não deve ser realizado com recursos do Fundeb, ainda que os instrumentos musicais sejam utilizados pelos alunos da educação básica pública. Despesas com aquisição de material esportivo podem ser custeadas com recursos do Fundeb? Sim, desde que esses materiais esportivos, redes, bolas, bastões, enfim, tudo que for necessário, sejam destinados à utilização coletiva pelos alunos de educação básica pública do respectivo município, nas atividades promovidas pelas respectivas escolas como parte do conjunto de modalidades esportivas trabalhadas nas aulas de educação física ou praticadas nas competições esportivas internas desses alunos, tá? Essas despesas, no entanto, elas devem ser custeadas com a fração dos 30% dos recursos do Fundeb. Nos vemos, então, segunda-feira no próximo episódio do Minuto da Educação. Até lá, foi um prazer ter estado com vocês.